Então se a capivara comesse, não tem, porque ele é específico. O cupinzinho pega aquela celulose e é muito pouco que usa. O segredo é pouco, porque o bicho precisa continuar normal. Ele precisa ter, ele é uma contaminação que vai derrubando ele lentamente. Ele pode usar quando a isca dá positiva, é mais fácil você colocar aquele produto na isca do que na árvore, porque na árvore não tem muito jeito, porque o custo é mais elevado também. Então, ele, como é uma baixa concentração, dá para fazer ele aqui, com água, que não precisa ter cloro, nada, tem um macete para poder fazer isso. Tem um químico na equipe, que é o Rubens, que é um cara bem capacitado para fazer, ele estuda profundamente esse tipo de coisa. Então esse você usa aqui, um inibidor de crescimento, é chamado de inseticida de última geração, mas ele é um hormônio, na verdade, um hormônio de inseto, tá? Específico para inseto. Esse é um. O cupim, como eu falei para vocês, principalmente o cupim subterrâneo, que está na cidade, ele transita por um local, por um terreno, que a gente chama de terreno estéril, né? Por quê? Porque ou é asfalto, ou é pedra, ou é concreto. Um asfalto desse, quando está um dia de sol, chega a 70 graus, 60 graus. Ó. No asfalto, você põe a mão e está muito quente. Então, logo abaixo desse asfalto também é quente. E outra, como não tem entrada de água, não tem entrada de sol, é morto aquela terra de baixo. Se cavar o asfalto, não tem bicho, tem minhoca, não tem nada lá embaixo, está morto. Para ele é excelente, porque é quente e não tem biodiversidade. Então, ele caminha para um ambiente estéril. Ninguém vai comer, não tem bactéria, não tem nada. Na floresta é aquela briga. Não tem predador lá. Não tem predador. Inclusive, predador microbiológico, né? Então o que acontece? O meio urbano para ele é muito legal, porque ele encontra água no subsolo, furando a cisterna do prédio, ele circula por baixo do asfalto e do concreto com temperatura quente. E quando ele chega em uma árvore, por exemplo, e chega no cerne da árvore, ele faz o que? Ele faz aquele espaço com uma determinada umidade com uma temperatura de mais ou menos 37 graus. Então uma umidade relativa alta em um ambiente estéril e com uma temperatura constante de 37 graus, ele pode produzir o próprio fungo dele. Ele tem o fungo dele. Por que ele tem o fungo dele? Que é um outro simbionte também. Porque quando ele chega numa madeira dessa que é dura, ele coloca o fungo para fazer a pré-digestão antes para ele, entendeu? Para ele não ficar quebrando. Então ele coloca o fungo é mais fácil, porque se jogou um pouquinho de água na celulose, rapidamente ele inocula o fungo e o fungo começa aquela pré-digestão da celulose. Nossa, o leite do mamão verde na carne dura. Como que é? É isso. O leite do mamão verde na carne dura. Para amolecer. Isso. Por isso que ele come, porque a MDF não come, come. Peroba não come, porque se ficar lá uma hora amolece. O que ele faz? Como ele gosta de muita água, ele pega a água com o barrinho dele, ele vai fazer o túnel, mas vai colocando na madeira também o barro. Você pode ver dentro de uma casa, às vezes, num prédio, quando você vê um armário infestado, você vai ver que tem muito fungo naquele armário. Porque eu acho que eu tenho na minha casa. Então, aonde? você baixa o aplicativo, fotografa e manda para nós. É desmapeia. Eu limpei aquilo lá. Eu tirei lá de um armário de cozinha. Tinha, não tinha? Tinha, na parede. Esse aplicativo eu vou querer, porque eu vou baixar ele. É, de porque graça. lá no prédio, vira e mexe. Viu? Bom, Eu tô aqui vizinho. vamos lá. O que eu faço então? Aí tem um macete que é interessante. Eu faço assim, se for uma árvore oca, dependendo da árvore dá para fazer. Aqui talvez desce, mas aqui não está tão oco assim. Às vezes tem que achar o oco. Tem umas coisas para você achar o oco. Dá para se trabalhar, por exemplo, dependendo da árvore, se não for muito grossa, dá para trabalhar com uma broca comprida, uma broca de vidia, fina. 6, bucha 6 ou 8, uma broca de vidia. De vidia. Você põe ela na casca, ela vai furando. A casca ela fura porque é mole. Quando chega no cerne, ela bate. Tum, tum. Quando não chega num cerne que tem cupim, ela vara. Fuf, afunda, você chega. Fuf, que nem um cafufo assim. Você fala vídeo é porque é para Pra ela bater oferecer essa a resistência. né? Quando não Tá. oferece, vê tá oco. Daí o que a gente faz? A gente introduz um caninho lá dentro, ligado numa bomba, a bateria. Coloca lá 10 litros de calda, por exemplo, com água que não seja clorada, pode passar por um filtro de carvão ativado para tirar a água. E coloca um fungo chamado Metarrhizium. Aí tem a espécie, a variedade e a cepa. É que os caras venderam uma empresa que descobriu isso. Sim, eles simplesmente multiplicaram por 1000 o valor. Porque é o grande segredo do agronegócio, vai ser controle biológico. O fungo que a gente usa é um fungo orgânico, ele é certificado pelo IBD. Chama fungo entomopatogênico, ou seja, patogenia doença
entomo inseto, causa doença em inseto, que é o que a gente usa na árvore, é muito legal. Primeiro que é orgânico e segundo que é específico para inseto também. Não é o hormônio é um, esse é uma outra opção, que é ecologicamente correta também. O fungo eu gosto de trabalhar bastante com fungo. O fungo, né, o que a gente chama, tem vários tipos de fungo, tem o cogumelo aí que a gente vê às vezes na árvore, na orelha de sei lá do que a gente vê, tudo aquilo é fungo. O fungo é interessante, porque no começo, quando começaram a estudar o fungo na história da biologia, acharam que ele era uma planta, né? Uma planta que não tinha clorofila, porque não é verde. Daí foram ver, ela não tem celulose, ela tem quitina, que é diferente. A planta tem queratina, isso aqui, a força daqui da celulose, isso aqui chama queratina. O inseto tem quitina e o fungo também tem quitina. A diferença da queratina, da molécula de queratina para a de quitina, é que a quitina tem um radical de nitrogênio a mais. É muito parecido. Então o fungo é a praga da praga, entendeu? O fungo quer comer o corpo do inseto, porque quer tirar a quitina do corpo dele. Então o que você faz? O esqueleto do inseto é externo, não é que nem o nosso que é dentro, né? Você vê que o soldadinho que eu mostrei, que vocês viram, ele tem uma cabecinha amarelinha. É pura quitina, é tipo um capacete mesmo, né? É indestrutível, é um material Soldado duro. mesmo. É, uma E tipo... o fungo quer. E o fungo quer aquilo, o fungo quer comer aquilo lá. Então na hora que você pega uma colônia que tem uma umidade relativa alta, uma temperatura constante e está estéreo, só com o funguinho de lá, você joga uma bomba biológica dessa lá dentro, o fungo é muito interessante, porque o fungo, você introduz ele, a semente do fungo, que a gente chama de conídeo, também pode ser chamada de esporo. É muito pequeno o esporo, né? Por exemplo, se o Josué é um cupim, o botão dele é um esporo, esse botão da camisa dele, menor do que aquele é um esporo. Então na hora que o cupim entra no meio daquilo, ele enche de esporo ele. O esporo é uma sementinha, brota e joga o brotinho para dentro do corpo, entra para dentro do corpo, uma coceira aqui, tá, aí estourou ele lá por dentro. Na verdade, nós vamos fazer uma plantação de shiitake. É, exatamente. Né? Vamos furar os troncos de madeira e vamos botar assim. Aí você coloca ele, e como não é fitopatogênico, para a árvore não vai fazer nada. Então a Vai ideia acabar. é que eu vou ter uma inauguração Não, tudo do bem. negócio agora, falei que só dar uma passada. É a gente mapear, monitorar através de isca e vai tratando os pontos que a gente vai atendendo e a gente vai entre um Mas produto está e indo outro, bem, vai a achando. prefeitura está Eu só quero te mostrar tá duas bem. árvores que eu tenho Vamos lá. curiosidade.